Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Falco, eu sou especialista em criptomoeda e antes de você a querer entender o que é Bitcoin, você precisa saber um pouquinho da história do dinheiro, como que ele se desenvolveu e algumas marcos históricos que aconteceram para que o Bitcoin pudesse surgir e pudesse ser a tecnologia que vem se tornando hoje. Então vamos lá então, pessoal. Bom, eu preparei aqui uma série de alguns slides que eu ministrei em alguns lugares e resolvi regravar, resolvi redesenhar, enfim, e resolvi começar a gravar vídeos para esse canal, porque eu acredito que muita gente compra o ativo sem saber a história do ativo. Tem gente que já ouviu falar, mas não sabe como que funciona. Tem gente que tem medo, tem gente que atribui, fala que é golpe, não sei o que. Então, por isso que eu pensei em gravar esses vídeos, já para tornar um pouquinho mais real a informação, para você saber por que ele existe, como que aconteceu e por que isso será o futuro, tá bom? Então vamos lá. Introdução a criptomoedas com o Moar, que sou eu, Fabrício Falco. Vamos lá, o que a gente vai aprender? História do dinheiro, conceito deflacionário, gasto duplo resolvido, blockchain e nascimento do Bitcoin, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre o Bitcoin, gente, vamos lá. Isso aqui é um vídeo para quem tá iniciando, para quem não sabe nada, para quem nunca viu nada a respeito, para quem tá entrando agora e quer começar a entender. Eu sugiro que você entenda antes a questão do Bitcoin, para que você entenda o nascimento do Bitcoin, para que você saiba o que está acontecendo, antes de sair procurando, achando que vai ficar milionário, que vai ganhar muito dinheiro e coisa do tipo, tá? Então, assim, a gente precisa excluir uma coisa, tá? O que é pirâmide, o que é golpe, o que são planinhos que o pessoal revende por aí de trade. Então, nós vamos descolar o Bitcoin. O Bitcoin ele é um ativo como qualquer outro, tá? O Bitcoin ele é um dinheiro, tá? Ele é uma moeda de troca. E assim, golpe o pessoal faz com tudo, né? Os golpistas já usaram vaquinhas da fazenda, já usaram sabão, creme de sabão, shampoo, esse tipo de coisa para dar golpe. Tem vários tipos de golpe. Golpe da loteria. Com cheque, já usaram cartão de crédito. Usam os e-commerces e as redes sociais para dar golpe. Então, o golpista, o trabalho dele é dar golpe. E o que é possível dele usar golpe, ele vai fazer para dar golpe. E o Bitcoin é a mesma coisa, ele tem sido usado para dar golpe, tá? Eu peguei algumas imagens ali e tem com relação também, vamos supor, eu já ouvi dizer, por exemplo, pessoas que falam que investem em Bitcoin, mas não investem em Bitcoin. Elas compram um plano de algum trader ou de alguma empresa que diz que o dinheiro vai render não sei quantos tanto por cento e paga lá tipo de 1% até 4% pro cara, tá? Bom, vamos lá. Pode ser que renda? Renda. Pode ser que rende, beleza? Quem faz trade consegue fazer um trade legal ali com o cara, só que o Bitcoin ele tem uma volatilidade muito alta. Então, se você entra em algum esquema de pirâmide, por exemplo, para ganhar, não sei, uma quantidade de dinheiro por mês ali, pode ser que venha dar ruim, tá? Porque às vezes o Bitcoin cai e não avisa. Por quê? Porque justamente a beleza do criptoativo é isso. É a volatilidade, é você comprar na baixa e vender na alta, tá? Se você comprar na alta e vender na baixa, você vai perder dinheiro. Uma outra imagem que vem sendo também colada a criptomoedas é a questão da aparência. Vamos supor imagens com carrão, imagens de viagens, pessoas reunidas, aqueles caras falando assim: hoje eu vou contar pra vocês a história da minha vida, e faz todo sabe, tira foto com carrão. E o brasileiro, ele fica ganancioso, ele fica soberbo quando ele vê esse tipo de coisa. Ele quer porque ele quer ser rico de uma maneira fácil. Só que não existe dinheiro fácil, tá? Essas pessoas, elas enganam outras pessoas, elas vendem um estilo de vida pra te tirar o dinheiro, tá? Então quando você faz isso, você corre o risco de perder seu dinheiro. Então, presta atenção. Bitcoin é uma coisa, esse tipo de coisa aí, marketing multinível, rede de diamante, rubi, não sei o que, o caramba 4, e gente te vendendo que
que você vai ser bilionário, isso aí é outra coisa, tá? Pra gente prosseguir, a gente vai precisar de paciência, porque é o seguinte, quando a pessoa começa a estudar sobre criptomoeda e ganha um dinheirinho, às vezes faz um trade, ela entra num caminho de ansiedade, porque ela acha que ela ficou muito tempo sem aprender sobre aquilo. Calma, você tá no começo da história. Tudo que a gente vai ver aqui, você vai perceber que você tá no início. E que os anos que a gente vai ver sobre a história do dinheiro, ela mal começou agora nesse novo legado. O Bitcoin ele tem a ver com a economia 4.0, tá? A economia 4.0 é quando o digital se une com o mundo físico, né? Então ele faz parte do dinheiro. O dinheiro que a gente usa hoje como cartão de crédito, nem sei se usa mais cheque, o dinheiro do banco, do Itaú, o dinheiro lá do Nubank, lá que a galera usa, isso faz parte da economia 3.0, tá? A economia 3.0 é sobre o avanço da automação e tem ainda um pouco de revolução industrial por trás dele ainda, tá? Quando o governo, é o dinheiro do governo, é o que o governo falou para as pessoas o que valia, tá? Então você está entrando na era da tecnologia. O que é tecnologia hoje? A tecnologia é o que tem valor hoje, tá? É como assim, o minério tem valor? Tem valor, mas hoje a tecnologia tem mais valor. As indústrias hoje que ganham mais dinheiro são as indústrias da tecnologia, tá? Então, calma, você não chegou tarde, tá? Você tá só no comecinho. Não delegue para terceiros, seja responsável. Por isso que eu resolvi começar a gravar essa série de vídeos, porque quando eu entrei nesse mundo, eu fiquei totalmente perdido, eu não sabia. E eu fiz justamente isso, eu deleguei para terceiros para eles cuidarem do meu dinheiro, e o que aconteceu comigo foi tombo, tá? Mas pra frente eu gravo outros vídeos sobre isso, não vai ser problema, tá? Então vamos lá. O assunto ele é tão novo que até o chefe estrategista da XP tem dúvidas com relação ao Bitcoin. Esse é um print que ele mandou no Twitter, e pouco tempo depois ele deletou o print, deletou a postagem, mas o print tá aí, né? Então, só para vocês entenderem, o Bitcoin ele tem apenas 21 milhões de unidades no mundo, né? Estima-se que 3 milhões de unidades já foram perdidas e existe mais uma outra quantidade para ser minerada, né? Então parece que a mineração aí do Bitcoin vai até 1140, que ele ainda vai tirar moedinhas lá. Ou seja, você tem aí pouco mais de 17 milhões, mais ou menos, de Bitcoin no mundo e vai faltar Bitcoin para milionário, tá? Então provavelmente isso será como o ouro é hoje, tá? Então por que eu falei de ouro, né? Porque o Bitcoin ele tenta emular as características as características do ouro, né? Por quê? Com a escassez, porque como eu havia falado anteriormente, ele tem só 21 milhões, ele é escasso, tá? Não tem como eu ir lá e imputar um número dele, justamente porque ele é descentralizado. Então você vai escutar muito sobre isso. O que é descentralizado e escasso. Esse é o conceito da criptomoeda, tá? E eu coloquei esses 3 slides aqui porque eu acho muito interessante que antes mesmo das pessoas perceberem o que era moeda, o que era papel moeda, o que era cartão, as pessoas já entendiam o que era o conceito da escassez, né? É como se Deus falasse para nós o que é dinheiro, o que é escassez, né? Então eu tenho aqui 3 imagens de deuses antigos, tá? Um é a Arca da Aliança, que está no Velho Testamento, tá? Que ela tem a passagem, né, que fala que Deus unge uma pessoa lá, um escultor, para ele desenhar essa caixa, porque o Espírito de Deus iria morar ali na caixa, e que quando as pessoas precisassem dos seus pecados serem perdoados, eles faziam isso lá na tenda, né? E essa caixa ficava lá dentro da tenda, né? Ou seja, até o próprio Deus se recusou. Não. Até o próprio Deus quis morar dentro de uma caixa de ouro, né? E depois você tem a chegada do cristianismo, que é justamente ao contrário, né? Que ele vai morar no coração das pessoas, tá? Então resolvi também pegar uma imagem de um deus egípcio e de um deus africano. Ou seja, não tô falando nem pra lá nem pra cá, né? As pessoas já sabiam que o ouro era valioso, né? Justamente por causa da sua fácil manipulação e da sua beleza, né? Então o ouro, ele é escasso, palavra-chave, e ele é belo.
Pra gente entender o Bitcoin, a gente precisa entender o que é riqueza, né? E como que o dinheiro, tudo isso se desenvolve ao entorno do dinheiro e como que isso como tudo isso se relaciona, né? Eu coloquei uma imagem aí, poxa, não vou lembrar agora o nome, mas um daqueles países do Emirados Árabes lá. Então, este é um país que ele vive com muito pouco sobre o Estado e onde cada pessoa é autorresponsável pelo seu, né? Ou seja, a única coisa que eles pagam ali é pela segurança, né? Coloquei aqui uma outra imagem justamente pra gente refletir um pouco sobre, né? Então eu peguei uma imagem ali que reflete ostentação e uma imagem ali tipo de uma inundação que deu aqui no Brasil e as pessoas estão ali, né? Ou seja, eu tenho o conceito de uma pessoa segurando um dinheiro que se diz rica e eu tenho ali um conceito tipo do mesmo país que tanto se fala sobre ostentação, um país onde a maioria das pessoas são pobres, né? Então riqueza, pra gente entender, às vezes tem muita gente que tem dinheiro, mas ela é pobre, né? Então não necessariamente ter dinheiro significa que a pessoa é riqueza. A riqueza é quando todos os meios elas conseguem correr equilibradamente, né? Por exemplo, você trabalhou bastante e você acabou ganhando por aquilo. E hoje o que acontece é o contrário. Você trabalha muito e ganha muito pouco. Se você for, por exemplo, no supermercado, você vai voltar de lá com uma sacolinha, com 2 coisinhas só, e você vai ver lá, tipo, na conta deu R$400, né? Não dá pra gente falar que o Brasil é um país rico por causa do PIB. Porque, por exemplo, se você toma uma mata atlântica, coloca fogo nela, e daí depois replanta, e depois coloca fogo nela, coloca lá como que seria? Uma fábrica que polui tudo, né? Você aumentou o PIB, mas você está diminuindo a riqueza das pessoas de outras formas, né? E pra gente entender, né? A gente tem o conceito da riqueza, a gente tem o conceito também da moeda, né? O que é a moeda? A moeda é uma unidade monetária de um país, né? Ela é uma espécie de medida, tá? Onde eu posso comprar e guardar as coisas, tá? E ela reflete muito também o poder econômico de um país. Antes disso, o que é dinheiro, né? Eu não coloquei aqui, mas eu vou dizer, o que é dinheiro? Dinheiro é o que protege o valor, tá? Então, assim, eu consigo ser rico protegendo o meu valor e eu tenho uma moeda de troca. Muito embora essas 3 coisas pareçam iguais, mas elas são um pouco diferentes, né? Dentro da evolução do dinheiro, a gente precisa voltar um pouco lá atrás para a gente entender o que é Bitcoin, né? Então a gente tem o escambo, a gente tem a época do escambo quando o pessoal trocava moedinha para lá, moedinha para cá, e daí depois a gente passa para os objetos, né? Por exemplo, o dinheiro, que era pedras negras, que eram concha, que era sal. Inclusive, a palavra salário vem de sal, que era onde os soldados romanos recebiam salário, né, por seus trabalhos, né? E pedras negras, para quem não sabe também, eu não sei se tem a ver, me corrija se estiver errado, tá? Então, o significado de Itaú é pedras negras, que antigamente era usado como dinheiro, né? Então fica aí essa, né, curiosidade, né? E daí depois a gente tem a época das moedas, onde o pessoal tirava um pedacinho de moeda ali, bronze, prata e ouro, pra começar, que é mais conhecido como a era do metal, né? E depois, quando vem a chegada do papel moeda junto com os bancos, né? Então, o papel moeda, ele era um documento, né? Ele era um documento, né? Por exemplo, eu pegava lá a minha pepita de ouro, ela ficava guardada no banco, e na hora de eu pagar alguém, em vez de pagar com a pepita de ouro, lá, né? Ia lá com o carrinho de mão, com a pepita de ouro, eu ia lá e pegava um documento dizendo que a outra pessoa tinha direito a tirar uma lasquinha lá da minha pepita de ouro, né? O que eu quero dizer aqui? Que o papel moeda, ele era lastreado ao ouro, né? Ele era lastreado ao ouro. Ele era um documento de posse, ele era um documento de riqueza, né? Então, essa primeira parte, ela é chamada de padrão ouro, né? E quem instituiu isso foi um cara chamado David Hume, né? Um filósofo que é mais conhecido pela sua teoria de deflação, né? Esse padrão ouro, que antes era lastreado, né, na libra e no ouro, ele foi até de 1870 até 1914, né? Com o início ali da Primeira Guerra e da Segunda Guerra,
Aconteceu que os países ali, eles ficaram muito endividados, enfim, houve muita inflação. E daí, após a Segunda Guerra, o pessoal resolveu houve um acordo chamado Bretton Woods, né? O Bretton Woods, ele veio novamente para trazer esse padrão ouro, ou seja, era para falar que o dinheiro novamente precisaria estar colado em um ativo limitado e escasso, que não pudesse ser imputado um valor, beleza? Conseguiram pegar essa parte, tá? Escassez é a palavra-chave, né? Então, com o início ali de Bretton Woods ali, a inflação começou a baixar. Tanto é que depois eu vou mostrar uma série de gráficos para vocês entenderem o que aconteceu, tá? E daí depois de 1971 você vem o padrão Fiat, que é uma quebra do padrão da escassez, tá? Ou seja, o dinheiro passou a não valer nada, como é que a gente vai ver na frente, e como que daí o Bitcoin vem e resolve esse problema, tá? Então, aqui eu comentei com vocês aqui do acordo do Hotel Bretton Woods, né? Onde aconteceu. Então houveram, uma porrada de nações que estavam ali. Se não me engano, foram 140 nações, tá? E em 1971, o Richard Nixon, né? Ele foi o presidente que levou o impeachment, né? Ele já herdava, ele já estava no 3º ano de guerra do Vietnã, ele herdava essa guerra. Ele tinha muitos custos com essa guerra. Ele tinha muitos custos também com a Guerra Fria e também com a chegada do homem à Lua, ficou com muitas dívidas ali, enfim. Então, como que ficou ruim o negócio para ele? Não tinha mais da onde tirar ouro e para emitir documento. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava emitir dinheiro. Então, ele quebrou o padrão ouro, o padrão dólar ouro que estava estipulado naquela época, né? Então tem até um vídeo muito famoso dele nisso aí, né? E a partir desse momento, você entra na era do dinheiro fiat, que é o dinheiro fiduciário, que é onde as pessoas delegaram a responsabilidade delas para que o governo falasse para elas o que tinha direito. Ou seja, se antigamente de forma quase que um fenômeno as pessoas falavam o que tinha valor, como pedras negras, conchas, ouro, prata e bronze, antigamente eram as pessoas que davam o valor ao dinheiro. Agora, quem dava o valor ao dinheiro era o próprio governo. Ou seja, uma delegação, mais uma vez acontecendo a delegação das pessoas para o governo dizer para elas, né? E nesse padrão Fiat ficava determinado que cada banco central emitisse a sua nota e regulasse e fizesse ali o volume cambial, tá? Esse assunto ele é tão batido nos Estados Unidos e como que eu posso te falar assim, tem se popularizado um pouco, né? Um pouco não, bastante, por causa da grande impressão de dólar. E essa aqui é uma print que eu tirei dos Jovens Titãs, que eu estava assistindo esses dias na Netflix. E eles fizeram um episódio só sobre isso, né? A quebra do padrão ouro. E ali o Richard Nixon ali falando que, olha, é o seguinte, não tem mais ouro, a gente vai imprimir só papel aqui para vocês, tá? Após 1971, você começa a perceber todos os gráficos, esses gráficos que eu estou te mostrando, ele é de um site chamado WTF1971.com e todos esses gráficos são da agência americana, tá? Então, a partir de 1971, que você descolou o ouro e você começou a imprimir papel para as pessoas e falarem para elas que aquilo era dinheiro, o que acontece? Vamos supor que você chega num país não, você está numa cidade onde você tem uma quantidade imensa de manga e você só tem manga para vender, ou seja, banana, né? Vamos colocar banana, que fica preço de banana. Onde você chega lá e só tem banana para vender e toda a sua concorrência é banana, o que acontece com o teu preço? Você não vai conseguir colocar um preço muito alto porque existe muita concorrência ali, né? Então, ou seja, você tem muita impressão de banana, né? Ou seja, quando você tem aquilo em demasia, aquilo passa a não valer nada, né? Então, a partir de 1971, você percebe que a produtividade que ali, ela descolou da compensação. Você vai ver uma série de gráficos aqui. Eu vou até pegar o meu mouse aqui. Por exemplo, aqui nesse gráfico, ele mostra aqui na Guerra Civil, e daí ele vem aqui, ó. Aí a Primeira Guerra, a inflação dos preços, um pouco aqui por causa das guerras. Na Segunda Guerra, né, onde os países ficaram muito endividados, né? Então você percebe que tem aqui até uma linha reta, que é o padrão Bretton Woods, e depois em 1971, o consumo, os preços, né, o valor dos preços, assim, como eles ficam caros, né?
Nesse outro gráfico aqui, né, a gente vai ver aqui o preço das casas, como que elas aumentam após 1971, e como que também após 1971 o preço da eletricidade, da comida e das frutas também aumentam, né? Uma vez que isso acontece, que o preço da comida boa, né, que é da fruta, né, da eletricidade, as coisas ficam mais caras, as pessoas precisam trabalhar mais. E quando as pessoas não conseguem comer coisa boa, o que acontece com elas? Elas engordam. Para você ver como que é importante uma tomada de decisão, como que isso muda praticamente uma era, né? Nos episódios de hiperinflação, você tem aqui, do meu lado esquerdo aqui, você tem os países e aqui você tem os períodos de tempo. Cada cor remete à época, à duplicidade de valores. O vermelho é porque os valores duplicaram em horas, em laranja em dias e amarelo em semanas, né? Então você vê que a partir de 1971, isso nos Estados Unidos, imagina no Brasil, e a partir de 1971 os preços duplicaram, né, numa série de coisas, né? Então commodities que você usava, os preços passaram a ficar muito caros, né? Nesse gráfico você vê que o valor do ouro aqui ele permanece igual e o restante das outras moedas, como por exemplo o dólar, o mark, o dinheiro aqui que era da Alemanha, eles vão caindo aqui, ó. Tá vendo? Existe uma queda, tá? E na figura 3 você percebe que quando as pessoas ficam sem dinheiro, aqui ó, aqui tá a linha de divórcios das pessoas. Quando as pessoas ficam sem dinheiro, as famílias ficam sem dinheiro, o que acontece é divórcio na certa, porque a maioria das pessoas brigam por causa de dinheiro. Nesse outro gráfico aqui você vê a quantidade de horas antigamente que as pessoas precisavam trabalhar para adquirir uma ação americana SP500 e agora ela praticamente dobra de preço, justamente por causa da inflação. Não vou estender em outros gráficos, vou falar só mais desse aqui, porque acho que é um assunto bem atual, que é a eleição presidencial, né? Então, nas eleições presidenciais, antigamente as pessoas falavam sobre direitos civis, controle social, e agora economia passa a ser o principal assunto de todos os... seria, acho que, de todos os do mundo, né? Então, a economia passa a ser o assunto preferido dos presidentes, né? O nível de encarceramento também sobe. Você percebe que a partir dessa data existe mais bandidagem, porque o cara tá sem dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai sair pra fora e vai assaltar alguém, né? O número também de jovens adultos morando com os pais, né? Antigamente era até 31, assim, no máximo, depois passa até pra 50, ou seja, as casas ficaram mais caras, como foi naquele slide que eu mostrei aqui. As pessoas não conseguem mais comprar casas, né? Isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês é a nível dos Estados Unidos, que ainda a gente pode dizer que tem uma cultura econômica. E no Brasil, né? Como é que fica, né? No Brasil a gente tem em 1990, numa inflação absurda, o dinheiro resolve bloquear o dinheiro seu lá do... Seu não, né? Do seu pai? Pode ser do seu, não sei que idade você tem, né? Então o governo Collor bloqueia da conta de todo mundo lá, da conta poupança, o dinheiro e pega pra ele, ou seja, o governo rouba de você, tá? Então estima-se que o governo tenha confiscado o equivalente a cerca de 100 bilhões, o equivalente a 30% de produto do PIB, né? A pergunta que eu faço pra você agora, nesse momento, jovem, é de onde vem o dinheiro que o governo utiliza para aumentar os seus gastos? Todo o dinheiro que existe no governo, ele é seu. Ele é seu. O dinheiro, ele não... O dinheiro. O governo, quando ele imprime dinheiro, ele imprime para você trabalhar, para você pagar as contas. Quando você não tem uma fiscalização do que está acontecendo, como existe hoje, né? O que acontece? O governo vai imprimir dinheiro. E se ele falha, como é o caso, porque ele está centralizado, no nosso caso, que eu vou falar mais de Brasília, tá? Como todo o dinheiro está centralizado em Brasília... O que vai acontecer? Eles mesmos vão imprimir. Quando eu tô falando, não tô falando só de um partido, tô falando de todos, tá? Então eles mesmos vão imprimir o dinheiro, você vai ter que trabalhar para eles pegarem uma camada de dinheiro e o que sobrar, talvez um pouquinho venha para você, centavos, tá? E ele ainda vai distribuir entre os amigos que são deles, né? Os banqueiros e outros tipos de coisa, tá? Então, em 2008...
Lá nos Estados Unidos acontece a bolha inflacionária lá de imóveis, né? E é aqui que começa a história do Bitcoin, né? Então, entre a comunidade de programadores que eram criptográficos, eles já estavam tentando achar uma solução para criar uma moeda pela internet. Mas qual que era o problema? Eles já sabiam de tudo isso que eu tô contando pra vocês, que não é nada novo, tá? Qual que é o problema na época, né? O problema na época era o problema que a gente tinha que resolver o problema do gasto duplo, né? O que era o gasto duplo? Imagine, lembra que eu te comentei de Brasília, centralização, onde você vai lá e imprime teu dinheiro e você mesmo gasta teu dinheirinho? É como se você fizesse um joguinho aí e você... Por exemplo, eu lembro num jogo que eu tinha, que acho que era o Warcraft 3, onde eu ia lá e digitava uma linha de comando aqui e eu ganhava dinheirinho para eu poder aumentar as minhas tropas. Então, basicamente, é isso que o governo faz, né? Ele vai lá e imprime dinheiro, só com um monte de conta para você pagar e você tem que trabalhar, às vezes, 3, 4 vezes mais. O problema do gasto duplo era justamente isso. A possibilidade de alguém chegar no servidor do dinheiro digital e ir lá e aumentar aquela quantidade de dinheiro, né? Então imagine que você tem um arquivo aí de Excel, tá? Então nesse arquivo você tem lá contas a pagar, eu devo tanto para você, você deve tanto para mim, eu tenho um saldo lá de, por exemplo, R$100. Aí o que eu faço lá? Eu vou lá e dou um Ctrl C e dou um Ctrl V e eu aumento o meu saldo. Esse era o problema do gasto duplo, né? A informação sendo imputada, né? Então, o que aconteceu? Um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem que é esse cara que criou o Bitcoin. É aí que tá a história mais engraçada do negócio, porque pode ser um grupo de pessoas, de 9 pessoas, como pode ser apenas uma pessoa. Ele publicou um papel em branco que a gente chama um white paper, falando sobre um dinheiro P2P, porque é a base do dinheiro mais fundamental lá de antigamente, que eu tenho R$10, eu te devo R$10, eu pago para você. A base da nossa confiança é eu e você, é o fio do bigode. E nos momentos mais modernos, nós atribuímos essa responsabilidade ao banco, para que o banco validasse essa transação, tá? Então, o que o Bitcoin é? Ele é um dinheiro P2P. Eu devo para você, ok. Mas quem que vai validar a nossa transação? Os nós. O que seriam os nós? Os nós seriam a blockchain. Então, imagine assim. Imagine um grande livro razão. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco essa ilustração. Vamos supor que a gente está rodeado por várias pessoas e alguém fala assim para você: ei, fulano, você deve R$3 para Beltrano, ok? Aí todo mundo responde: deve sim, ok? Aí eu vou lá e pago 3 para você. Aí eu falo assim: ah, ele pagou. É verdade, eu vi que ele pagou. Eu vi que ele pagou. Isso é a blockchain. Então, o que o cara fez? Ele criou um sistema, que é chamado blockchain, né? Onde esses computadores onde esses computadores tinham que estar dentro do computador das pessoas para que eles fizessem essa validação, né? Por exemplo, quando eu fizesse para você a minha transação, as outras pessoas que baixaram esse computador, esse arquivo, eles iam dizer que sim, tá? E como que o cara pensou assim? Mas como que eu vou bonificar essas pessoas como que eu vou falar para elas assim: meu, por favor, baixem esse arquivo aí, que vocês vão ganhar dinheirinhos. Então, basicamente foi isso. Então, você sendo um minerador, você passa a ser um validador, tá? Então, isso é a blockchain. A blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. O Bitcoin é o dinheiro, entendeu? Então, não lembra que eu havia falado para você que o Bitcoin tem apenas 21 milhões de unidades? Teoria da escassez. Lembra que eu não preciso de uma terceira, de um terceiro validador? É o grande potencial do Bitcoin. O Bitcoin, ele exclui o banco do lado. E ele também, ele fala pro governo bem assim: nós não precisamos de vocês porque vocês imprimem dinheiro e vocês ferram o cidadão. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o Bitcoin é o dinheiro da galera. Ele é o padrão ouro que as pessoas adoravam antigamente. Por isso que o Bitcoin hoje em dia ele é tão valioso,
por causa que ele resolveu 2 problemas com uma marretada só. E após isso ele criou uma disrupção do que era realmente dinheiro, tá? Tem um vídeo que eu coloquei aqui que é o Bitcoin e Friends. Ele fala justamente isso do que eu havia falado para vocês, que no ano de 2008 os Estados Unidos estava falido. Os bancos estavam pedindo permissão para imprimirem dinheiro, fazerem empréstimos, entendeu? Então houve muita intervenção estatal e os amiguinhos lá do banco, que é a galera que detona com o povo, estavam fazendo. Então tem esse videozinho aqui na internet, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu acho bem engraçado, por sinal, que é o Bitcoin ali sendo criado, né? Igual, então, eu lembro da história que eu contei pra vocês, que eu comentei com vocês do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe o que é, então tá ele se despedindo, e ali, daí no caso, o Bitcoin ele cria o Node One, né? Que seria o início, né? O nó 1, né? Tá? Então, cada pessoa, cada minerador é um nó 1, né? Então, a historinha aí, né? Tipo, tá um pouco... Como que eu posso falar pra vocês? Tá um pouco romantizado, tá o Satoshi Nakamoto aí, ele se despedindo do Bitcoin. Porque o cara, ele fez o sistema, ele testou algumas vezes, ele tinha algumas máquinas lá pra minerar, e até então ninguém sabe quem ele é. Eu acho que justamente por causa disso, porque eu acho que se descobrissem quem ele é, eu acho que matariam ele. Como assim já houve vários casos, por exemplo, o John McAfee foi morto, e ele era um dos criptográficos que estavam meio que dentro dessa comunidade, né? Então o cara fez muito bem assim de se manter anônimo, né? Então aí esse é o Bitcoin. Tem até uma parte que eu acho engraçado, que é o Bitcoin aqui, ele saindo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Ah, ele encontra uma pessoa morta. Aqui. Olha lá. Ele se perguntando quem que ele é, porque ele surgiu ao mundo. E daí ele saindo de casa e tudo... E todos os Estados Unidos, ó, vendido pelo banco, tá vendo? Ó, tudo sujo, tudo estragado, tá vendo? Ou seja, o próprio governo criou essa situação de histeria, né? A primeira transação com Bitcoin foi há 11 anos atrás, tá? 2 pizzas foram compradas por 10 mil Bitcoins. O preço do Bitcoin hoje está ali entre 54 e 58 mil dólares, algo em torno de 300 mil reais na data de hoje, que é 27 de 11 de 2021. Se você ver esse vídeo no futuro, talvez esteja até já bem mais alto o valor, né? Então, a pizza mais cara do mundo, né? Mas isso aqui é um marco, né, que o pessoal comemora, que é o Pizza Day, e onde foi feita a primeira transação de Bitcoin, porque o sistema já funcionava. Ou seja, foi a partir daqui que a gente pôde falar, o Bitcoin é uma moeda. Tem gente que fala que o Bitcoin não é uma moeda por causa da volatilidade, mas eu não acredito nisso, tá? Então, assim, pra gente entender o fenômeno do Bitcoin, a gente precisa voltar na época dos anos, na internet dos anos 90, né? O Bitcoin, ele é o dinheiro na internet. Ele é como se fosse a Netflix contra a locadora. Deixa eu ir aqui pro outro slide que vai ficar melhor. Ele é como se fosse a Netflix contra as locadoras e contra todo o mercado de Hollywood, onde eles mesmos falavam o que tinha valor e o que não tinha. É como se fosse os primeiros e-mails, antigamente descentralizados, contra os correios, contra o que o governo falava para você, o que poderia ir e o que poderia voltar, tá? Por exemplo, você não sabe, mas antes da internet aparecer, o governo fez de tudo para bloquear os sistemas de e-mail, porque ele falava que você não tinha o direito de receber uma mensagem de graça se você não tivesse o aval do governo para isso, tá? Ele é como se fosse o Uber falando pro governo ou para as autoridades que vocês falharam no transporte público, que foi o que aconteceu no Brasil, né? Ou seja, o monopólio o próprio monopólio se quebrou mediante o serviço público, né? Então, o Bitcoin, ele é sim o dinheiro do futuro, né? Essa tabelinha aqui, CBDC, o que é CBDC? É o dinheiro digital, né? Então já se fala aí que na China tem criptomoeda. Não é que a China tem criptomoeda. Ela tem uma moeda digital, entenda. Moeda digital é diferente de moeda virtual, que é diferente de criptomoeda.
Moeda digital, ela é centralizada, tá? Ela é centralizada no governo. Moeda virtual é a moedinha lá do Fortnite. Ela é centralizada no jogo do Fortnite. E uma moeda, para ser considerada criptomoeda, ela precisa ser descentralizada. Ela precisa estar rodando em uma blockchain. Ela precisa estar... Assim, não necessariamente toda blockchain é descentralizada, mas para se ter valor de confiança, ela precisa ser descentralizada, como o caso do Bitcoin, da Ethereum, da Solana. Você precisa-se que tenha nós validadores, tá? E, por exemplo, para que o valor não seja imputado, né? Por exemplo, eu tenho uma máquina minerando aqui em casa. O fulano tem uma lá na China, o Beltrano tem uma lá na Austrália, o outro tem um outro lado lá do continente, né? Então não tem como eu chegar lá na máquina do cara e imputar um valor. E é matematicamente impossível de eu alterar valor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o real digital que vai ser criado é uma moeda virtual do governo. Ela continua sendo moeda fiat. O Bitcoin é uma criptomoeda. Então, isso que é uma criptomoeda, tá? Então, vamos lá. As diferenças entre uma e outra é o seguinte. Na moeda digital, elas são mais baratas de serem confeccionadas, porque elas são ilimitadas. O governo ele vai lá e imprime quantas moedas ele quiser. Quer ver? Um exemplo disso é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O orçamento de 6 trilhões de Biden vai inevitavelmente impulsionar o Bitcoin. Então, esse aqui é a inflação do dólar, né? Pós 71 ali, ele já começa a aumentar. E ano passado, para combater o Covid, mesmo que por uma boa causa, o governo foi lá e imprimiu um monte de dinheiro. E o que acontece quando o próprio dólar, que é a moeda mundial hoje, né? Quando ela é impressa, o que acontece? O Bitcoin, ele impulsiona, porque eles estão desvalorizando a própria moeda. Do real nem vou falar, né? O que acontece, né? É uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. Então, toda a política que se tem hoje, que ela é igualitária, não é igualitária pelo governo, porque o governo, o que ele faz? Ele vai lá e imprime moeda para distribuir. E sem ele saber, na verdade ele sabe, ele cria mais pobreza, tá? As pessoas ficam mais pobres com isso, porque o rico ele não é afetado com isso, porque ele fica na primeira camada. O milionário, não vai acontecer isso com ele, tá? Tô falando bilionário, milionário mesmo, tá? Não você quer um pouquinho bom de vida, tá? Então, vamos lá. Então, o risco às instituições financeiras, né? Porque uma vez que o governo ele tá imprimindo dinheiro, ele mesmo pode imprimir dinheiro. Ou seja, ele imprime o dinheiro, ele mesmo pode emprestar, ele mesmo pode cobrar. Por exemplo, ele pode travar a tua aposentadoria, né? E no Bitcoin você é o banco. Então, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada, ele é descentralizado, deflacionário, ou seja, só pega valor. Ele é privado, por isso que a galera lá que eu comentei com vocês no começo dessa palestrinha aqui, por isso que a galera do começo gosta de pegar o Bitcoin, porque se nem o governo consegue pegar o Bitcoin, imagine um Zé Ruela aí que levou um calote de Bitcoin. Jamais ele vai conseguir, a não ser que ele pegue lá as frases de acesso à carteira digital e daí ele consiga confiscar o teu dinheiro, tá? O CBDC ele é centralizado, então fica fácil a imputação de valor. Ele é inflacionário, né? Tipo, só desvaloriza, sem privacidade nenhuma. Qualquer coisa que você faz, o governo vai lá e toma de você, ou o banco. E ele, em alguns momentos ele tem até data de uso, como é o caso do dinheiro chinês lá, né? E o Bitcoin, há 13 anos de funcionamento, sem interrupções, um ambiente totalmente seguro, né? Então o Bitcoin é a nossa primeira moeda, é a moeda de blockchain, como que a gente fala? De geração 1, tá? E é o rei das moedas hoje, e por isso que ele é muito caro. Mediante a isso, eu pergunto para você, por que você acha que o Bitcoin hoje, então, vale 300 mil reais? Ele excluiu o banco, ele fez uma disrupção. Então, por isso que é totalmente errado você entrar em uma instituição, banco, para comprar Bitcoin. Porque esses caras estão pegando o poder deles novamente. Entendeu? Esse é o valor do Bitcoin. Ele exclui o Estado e ele exclui o banco. Ele excluiu a terceira pessoa que te falava o que tinha e o que não tinha valor. Você depende de mim. Entendeu? O Bitcoin traz novamente todos os padrões
do ouro de antigamente. Ele é de fato uma revolução e ele te coloca novamente no poder de conquista. Por isso que você não pode ficar fora dessa. Por isso que você tem que entender o que é criptomoeda. Você tem que entender a revolução que está acontecendo sobre criptoativos, tá? Então, vamos revisar então. O Bitcoin é uma moeda P2P, peer-to-peer, que não depende de um banco para protegê-la, pois ela já é segura. Não depende do governo para regulamentá-la, pois quem dá o valor ao dinheiro é a confiança. Somos nós que falamos o que é dinheiro, não o governo. Difícil entender isso. É justamente porque você não sabe o que é dinheiro de verdade. Por isso que fica difícil de entrar na tua cabeça. Cortei meu dedo, né? Vocês estão vendo, né? Ninguém consegue mexer no código dela, justamente por ela estar descentralizada. Então, moeda criptografada de verdade é moeda descentralizada, tá? Ninguém consegue mexer no código dela enquanto ela estiver descentralizada, né? Ela é de fácil manipulação, é só baixar uma carteira na internet e é criptografada, segura e barata. Então, gente, para você entender Bitcoin, é tudo isso aqui que eu falei, ficou comprido, mas não tem como... tentei gravar várias vezes isso aqui com um pouco menos de tempo. Não deu, porque eu ia fragmentar demais, mas eu queria passar um pouquinho do que eu aprendi, tá? Isso aqui é um catadão da internet, de vários vídeos. É um storytelling que a comunidade conta. É um storytelling real mesmo, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E valeu, galera. Até mais. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo.